gente, boa noite. Acabei de falar que não ia falar boa noite. Olá, gente, tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui no nosso podcast. Sejam muito bem-vindos ao Canto de Cá. Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de ter vocês aqui. É um prazer. Hoje é um marco na nossa vida. Eu espero que na vida de vocês também. Vou começar me apresentando um pouquinho. Prazer, meu nome é Esté Emanuele, 2 nomes, tá? Tenho 21 anos, sou fotógrafa, social media e sou baiana. Nasci e cresci em Salvador, vim pra cá, pra São Paulo em 2018, 1º de janeiro de 2018, e estou aqui faz 7 anos. E nesse tempo todo Jesus fez muitas coisas, e esse podcast, esse dia, esse vídeo, isso que vocês estão ouvindo é uma das coisas que Jesus tem feito, e estou muito feliz por essa estação que vai se iniciar. Gente, pra vocês que não me conhecem, eu sou a Carol Claro. Na verdade é Caroline, mas pode chamar de Carol. Tá liberado. Gente, eu sou casada, eu tenho uma filha maravilhosa e tá aqui com vocês é algo assim muito marcante pra mim. Sei que é pra Esther também, e eu acredito que as nossas mesas, por causa da presença de Jesus, vai ser marcante pra você também. Então, nessa apresentação, o que eu posso falar de mim é que eu sou uma pessoa que eu sempre busquei viver para Deus, e através da música, através da unidade, da Igreja de Jesus, eu achei um lugar de amor em Deus, e é sobre essas coisas que a gente vai falar com vocês e falar um pouco da nossa vida, das experiências, dos erros, dos acertos, esse monte de coisa, mas basicamente eu sou alguém que amo conversar com Deus através de nota, e eu me alegro muito porque tá aqui falando não é algo fácil, mas por obediência, por muito amor e devoção ao Senhor, a gente topou essa missão de compartilhar um pouco dessa mesa, dessa unidade com Jesus com vocês, e assim de volta a gente espera também ouvir muitos testemunhos, ouvir um pouco sobre a história de vocês, para que a gente crie uma conexão. A gente sabe que isso é algo muito precioso, a gente vai falar muito sobre essas coisas, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham paciência comigo, porque eu sou um pouco tímida, mas eu vou tentar deixar de lado essas coisas para obedecer a Jesus e compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Amém, amém. Gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas, e principalmente como isso nasceu, de como o Canto de Cá nasceu. E eu queria contar um pouquinho de como primeiro a gente se conheceu, né? Eu e a Carol. Eu acho que se não fosse por uma amiga em comum, a gente nunca teria essa conexão de fato, assim, tão forte, da gente se conhecer e da gente de fato criar um laço. Eu sou péssima de datas, então não faço ideia de quando foi. Eu também. Não faço ideia da data específica de quando foi que isso aconteceu. Mas eu lembro o primeiro encontro que a gente teve, onde a gente sentou para conversar pela primeira vez. Eu me lembro exatamente, foi no Influa, aqui na Poema de Pinda, e você veio cantar aqui. E eu lembro que a gente saiu depois, a gente foi comer um podrão na rua. E aí eu lembro que tava todo mundo sentado e tal, e eu tava sentada na minha cadeirinha, assim, e aí eu vindo a Carol conversar, falar e rir e tal, eu falando assim, gente, que menina risonha, nossa, e eu fiquei muito feliz, falando assim, nossa, qualquer coisa que fala, ela ri, adoro isso. Oh, Deus! E aí, costume, né? Não, as duas aqui, então tenham paciência. Mas daí a gente começou a conversar e foi algo que foi muito natural, não teve aquela trava inicial, tipo assim, tá, eu preciso saber quem é, eu preciso ver se eu posso falar, se eu não posso falar. Foi algo que fluiu muito, sabe? Eu acredito que a personalidade das duas ajudou, da gente ser mais brincalhona e bobona desse jeito, mas eu acho que naquele momento ali, eu acho que eu soube que eu podia te acessar de alguma forma, né? E aí eu lembro que você estava conversando, contando as histórias da sua vida. Enfim, eu acho que depois desse dia a gente se seguiu no Instagram e, enfim, a partir dos próximos encontros eu acho que a gente já foi conversando e criando esse laço. Mas eu acho que foi algo uma conexão muito forte, muito rápido.
Foi. Porque não tem muito tempo, mas ao mesmo tempo a conexão que a gente tem no sentido de entender uma outra e ouvir de Jesus e pregar na vida uma da outra e se ajudar e compartilhar tanto a vida espiritualmente, tanto na vida carnal também é muito precioso. Então eu acho que foi uma conexão muito forte assim de Jesus mesmo, de cara, conectou e a gente tá juntas em tão pouco tempo assim. É verdade. Eu tava pensando um pouquinho aqui, principalmente lembrando quando você tava falando, a única maneira de explicar assim, essa conexão rápida é Jesus. Porque a gente, todo mundo aqui, né? Vou falar no geral. Todos nós temos um pouco de freio e uma certa... Assim, uma... Como que eu vou dizer? Não é só freio... A palavra certa. Medo, talvez? Um receio de já se colocar assim abertamente à disposição das pessoas, falar de forma assim, sem filtro, né? Porque todo mundo já sofreu na vida, todo mundo já passou por decepção. Só que eu lembro que quando eu cheguei no Influa, eu perguntei para Deus, Jesus, qual é o motivo de eu estar aqui? E eu costumo dizer assim, que eu sou da Poema de Taubaté e nós nos conhecemos no Influa de Pinda. E eu acredito que um dos motivos de eu ter entrado no Influa é porque eu precisava conhecer ela. E se eu chorar, não liga, tá? Porque, assim, aqui a gente está se colocando totalmente vulnerável porque a gente crê exatamente nesse lugar que a gente encontrou uma com a outra. Essa acessibilidade rápida só aconteceu porque eu vi frutos de Jesus na Esther e eu tenho certeza que ela também viu em mim. Então, essa acessibilidade, você olhar nos olhos de uma pessoa e ver empatia, ver compaixão, ver excelência. Gente, o tanto que essa menina é excelente... Não tá pra brincadeira. É Jesus purinho, sabe? Eu costumo dizer que ela olha com o amor de Jesus para as coisas e isso é muito maravilhoso. Então, esse lugar, essa liberdade que a gente tá tendo uma com a outra é o que a gente decidiu colocar em disposição para as outras pessoas também, porque não é porque a gente é boa, na verdade a gente sabe que não é, a gente sabe na verdade das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, mas a gente ama tanto a Jesus, eu aprendi a amar tanto a Esther por causa de Jesus, que não tem como eu ficar quieta com as minhas mesas, recebendo tanto de Deus, ouvindo tantas histórias, porque a gente conhece por causa dessa unidade do corpo, a gente conhece muitas histórias na mesa, nesse lugar assim, saudável, de pessoas que estão vivendo também o amor de Deus e a gente aprende a amar essas pessoas com o amor de Deus, que não tem como, assim, reter. Eu acredito que quanto mais a gente busca, mais o Senhor dá. Quanto mais Ele dá, mais a gente derrama. Então, é sobre isso. Tem vida aqui, existe amor de Deus aqui. E a gente espera que esse amor, essa presença de Jesus invada você aonde você estiver, sabe? Talvez você esteja se sentindo sozinho. A gente está aqui para dizer para você. Existem pessoas leais e fiéis ao Senhor. E essas pessoas vão se encontrar com você em algum momento, sabe? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas conexões. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre... Isso entra muito no propósito, né? No propósito da amizade, no propósito do corpo. A gente... Quando eu vim pra cá, a primeira vez que eu fui na Poema foi em agosto de 2018. Como eu comentei, eu cheguei aqui dia 1º de janeiro de 2018. Então, em agosto, a gente foi na Poema. E quando eu entrei naquele lugar, ainda não tinha Poema de Pinda. Sim. Então, durante um tempo, a gente ia lá na Poema de Taubaté, a gente pegava ônibus, descia lá no ponto, ia andando. Às vezes a gente não conseguia ir, porque voltava muito tarde, enfim. Mas a gente sempre dava um jeito de ir. Mas quando a gente foi, cara, a primeira vez que eu pisei naquele lugar, eu senti um ambiente muito de família, de verdade, assim, sabe? Muito real. Primeira vez que eu pisei lá. E aí abri uma Poema aqui em Pinda e a gente segue sempre a mesma cultura. E eu acho muito legal hoje, né, depois de... Eu acho que a Poema Pinda vai fazer 6 anos. E tanto na Poema de Taubaté, eu acredito em todas as poemas, existe de fato essa família e viver família de verdade. E um propósito de verdade, sabe? Não só tipo, não, vamos viver família, ser como na minha casa, como na sua casa, a gente compartilha ali umas coisas que Jesus está falando e acabou. Mas tipo assim, cara, vamos compartilhar os perrengues,
vamos compartilhar aquilo que Jesus está fazendo, que Jesus está me quebrando, a parte que é difícil para mim. E isso vai, de fato, conectando pessoas em sentido muito mais profundo, sabe? Então, existem muitas pessoas que eu conheci durante esse tempo e muitas pessoas que se tornaram muito mais especiais porque houve uma conexão mais profunda, sabe? E esse é o propósito da amizade. Gente, nesse tempo aconteceram, obviamente, muitas coisas. Eu me desenvolvi muito porque eu cheguei aqui com 14 anos, hoje já tenho 21, então toda essa transição, né, de mentalidade, enfim, de tudo, aconteceu aqui. Então, eu devo muito isso às minhas amizades, às pessoas que Jesus me conectou. E existe propósito nisso, sabe? Existe um propósito na amizade, existe um propósito nas pessoas que Jesus te conecta e no compartilhar da vida, né? No compartilhar das experiências, no compartilhar das dificuldades e no compartilhar das fraquezas. Eu acho muito precioso esse sentido de você conseguir compartilhar as suas fraquezas e não ter aquele julgamento, aquele receio, tipo assim, mano, fulano vai me julgar pra sempre, eu não posso mais falar nada. E lembrando disso, falando disso, no meu aniversário do ano passado, eu preciso contar isso aqui, tá? Meu aniversário do ano passado, Oh, Deus! eu faço aniversário dia 19 de maio. Beleza, eles moram em Taubaté, então eu sei que a gente, pra ir pra lá é um pouco complicado, pra vir pra cá também é um pouco complicado, enfim, a rádio tava com meses ainda, bem recente, então era um pouco mais difícil da gente se encontrar, mas eu até abri no celular hoje, te mostrei a foto, no dia 26 de maio, era um domingo, 7 horas da manhã, chovendo, caindo do mundo. Eu só escuto bater assim na porta, sabe? E eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que assim, não me acorda, gente. Deixa eu acordar naturalmente, assim, pela vida, pelo despertador. Mas se você me acordar, eu vou ter que ter muito fruto do espírito, que eu não gosto. Não gosto. E aí eu escutei alguém bater na porta. Eu já abri o olho assim, no ódio. Falei assim, cara, 7 horas da manhã no domingo. Mãe! Quando abre a porta, só parece uma criança, assim, ó. A Carol mostrou a rádio, assim, pra mim. Eu já derreti, sabe? Não consegui nem ficar irritada com isso. Já derreti, já falei, meu Deus. Meu Deus. E era a única coisa que eu falava, gente, não. Era a única coisa que eu conseguia falar. Eu literalmente acabar de acordar. E por que isso foi marcante pra mim? Não só, obviamente, essa surpresa de aniversário, porque quando eu desci depois eles tinham me preparado um café da manhã e tudo mais, então foi muito marcante pra mim. Mas no sentido de que no meu quarto, não sei se você reparou, mas no meu quarto tava um caos. De verdade, Carol. Reparei. Meu quarto tava o caos, mas no nível... TDA, né? Sei lá. É tipo isso, TDA. Meu quarto tava um caos, tava tipo assim... muito bagunçado. Eu tava com um colchão inflável que eu tinha usado não sei pra quê. Meu guarda-roupa tava inteiro no colchão, Meu assim, Deus, eu não tava reparei. bagunçado no nível absurdo. E aí, quando ela entrou e tava ali com a rádio e tal, nos primeiros minutos que minha alma tava voltando pro corpo, que eu tinha acabado de acordar, eu tava assim, cara, a Carol literalmente não ligou pro meu quarto. Do que pra mim, eu ficaria tipo assim, não, amiga, não entra no meu quarto, não. Tipo assim, pelo amor de Deus, deixa eu arrumar as coisas, deixa eu fazer alguma coisa, passar uma vassoura no quarto pra tentar arrumar e tal, e tentar montar uma coisa que talvez não era ali naquele momento, mas foi muito, tipo, do nada e natural, assim, e de verdade, só pelo fato de você ter entrado no meu quarto e ele está muito bagunçado, já quebrou em mim esse sentido de, tipo, eu não preciso parecer algo, sim, sabe? Eu não preciso ficar, tipo, montando as coisas pra parecer algo, sabe? Então aquilo ali foi muito marcante pra mim, algo que foi, tipo, 5 minutos elas ali no quarto, a Rádio e a Carol. E o que pra mim marcou muito nesse dia foi isso. E aí depois a gente foi pra igreja, enfim, foi um dia bem marcante pra mim, assim. Que foi dias depois do meu aniversário, mas me marcou tanto quanto, assim, sabe? E essa questão, assim, do propósito da amizade é algo que eu sempre valorizei, porque nessa vida onde a gente
tem que tomar muito cuidado, né? Na verdade, saber analisar, examinar tanto a si mesmo, mas, assim, observar os frutos, né? Eu costumo dizer assim, eu observo muitos frutos. Mas nessa questão do propósito, eu sempre orei muito para que Jesus guardasse o meu coração a respeito das amizades, porque assim, a gente às vezes se entrega demais, faz planos demais para pessoas que simplesmente abandonam, né? Não estão totalmente entregue ali. E por eu ser uma pessoa que vivia a minha infância, adolescência com muita carência, eu me dediquei demais, fui muito machucada e aí eu encontrei o amor de Deus. Então eu persigo assim, o amor de Deus. Se eu encontro aquilo numa pessoa, eu tento ao máximo fazer uma conexão com ela. E por isso que eu costumo dizer, a gente como ser humano, a gente não tem nada de bom para oferecer. O que a gente tem de bom é Jesus. Então, se a gente consegue identificar a identidade de Jesus, o caráter dele, uma busca, sabe? Alguém com os mesmos ideais, pessoas que sabem chegar e falar com facilidade. Eu tô sentindo que eu vou cair nisso daqui, porque tô percebendo uma fraqueza. Cola nessas pessoas, sabe? Porque acho que, assim como Deus, eu tenho certeza, Deus não se impressiona com as nossas falhas, porque Ele sabe do pecado em nós. A gente não tem que se colocar num lugar de dignidade que não é nosso, sabe? Nós somos seres humanos, nós somos falhos e a gente precisa do Senhor para viver aqui na terra a vontade dEle, mas a gente também precisa do corpo. A gente precisa se conectar um com o outro e ser aperfeiçoado nesse lugar onde, quando as coisas estiverem difíceis, você vai ter alguém para contar, alguém para orar, para olhar olho no olho e alguém para sorrir, que eu acho que é uma coisa que marcou muito a gente também, né? Ser capaz de desfrutar da alegria junto com a outra, mesmo depois de passar dias de perrengue. E olha que nós temos muitos milagres para contar. Muitos. A gente está vendo coisas assim muito maravilhosas de Jesus falar no dia a dia, nos detalhes, abrir a Bíblia, aí o pessoal lá do outro lado do mundo manda um texto sobre algo que a gente estava orando, aí de repente a provisão veio de um lugar que a gente não esperava e viver essa coisa toda, né, que é a loucura do Evangelho e o poder de Deus, porque eu costumo dizer, é maluquice, às vezes é maluquice, mas é poder de Deus, então tá tudo bem, eu vou me enfiar nisso de cabeça mesmo, porque a gente sabe que é nesse lugar de vulnerabilidade, mas de unidade, sabe? Fazendo com que, percebendo, na verdade, né? Que as coisas, tanto na terra quanto no céu, elas estão se movendo para que o nome de Deus seja glorificado, a gente começa a olhar para o outro como um igual, sabe? Eu acho que é o Lê, né? Ele sempre fala assim, eu não sei se ele pegou de um livro, me corrige, que ele fala assim, nós somos um mendigo falando para outro mendigo aonde é chapão. E eu ouvi isso dele, essa frase me marcou muito e eu acho que é a maior mensagem, assim, de Jesus, sabe? De empatia, de se colocar no lugar do outro e de tratar, sabe, as pessoas com o amor que a gente quer receber. Porque muitas vezes a gente não recebe amor, a gente já vai lá e oferece aquilo que a pessoa deu, sendo que, na verdade, a gente deveria estar oferecendo Jesus. Então, acho que nesse contexto de amizade, eu encontrei muito do amor de Jesus para Esther quando eu precisei, eu senti a ausência da igreja de alguma forma, porque isso acontece sim, mas ao mesmo tempo aprendi a amar a igreja e ser resposta para ela também, porque acho que esse é o segredo. A igreja, a unidade, o corpo é formado por pessoas que são falhos como a gente. Então, se nós como igreja identificamos um problema ou sentimos alguma ausência, é sinal de que eu preciso me posicionar exatamente naquilo para que eu também seja a resposta e seja um agente transformador, porque talvez eu tenha, pela misericórdia do Senhor, os olhos abertos e consiga, na minha imperfeição, permitir que o poder de Deus se revele para que aquela área seja suprida. Então, acho que em unidade a gente achou esse lugar, né, de vulnerabilidade, de amor, de amar realmente a igreja de Jesus, não a igreja placa, mas a igreja do Senhor em todos os lugares, sabe?
E eu acho que isso é o mais importante, saber que eu amo você, mas eu sei que eu vou amar as pessoas que vão aparecer, vocês que estão aqui, que estão acompanhando todo esse bate-papo. Gente, eu sou tagarela, vocês vão ter que me amar apesar disso. Mas amar vocês, eu tô encerrando a minha fala. Amar vocês, assim, com a história de vocês, com a fragilidade de vocês, mas também somar, sabe, para orar junto, para se alegrar junto, porque eu sinto que existe uma conexão muito forte, assim, do Senhor para a sua igreja, sabe, para a sua noiva, e é muito legal estar aqui compartilhando dessa amizade, da nossa mesa com o Senhor, junto com vocês, e eu sei que vai ser uma troca bem boa. A Carol falou um pouquinho sobre os detalhes, né, de como Jesus tem feito as coisas e juntas, né, cara, é muito legal você estar com alguém, viver um processo junto com a pessoa, talvez não o mesmo processo, não as mesmas realidades, mas ver a conexão do Senhor e falando, sabe? Ouvindo o Senhor falar nas duas realidades. E Jesus, ele me falou algo muito forte, assim, no início do ano. A gente crê muito em estações e em estações que Jesus nos coloca e em palavras que o Senhor libera a nosso respeito, na nossa realidade, no momento que Ele quer. E eu recebi um direcionamento muito grande, assim, do Senhor de estar na frente da câmera, que é uma coisa que é uma dificuldade para mim. Não que é difícil para ela, também é para mim, porque eu sou a pessoa atrás da câmera. Eu sou ótima em pensar em roteiros, em pensar no criativo, em pensar em iluminação, como vai ficar legal. E eu sou, não é à toa que eu sou fotógrafa, né? Então eu sou atrás da câmera. Então, pra mim, é um lugar cômodo, sabe? É um lugar que, cara, eu estudei, eu sei que foi algo que Jesus me deu, um dom que Jesus me deu, um olhar que Jesus me deu. E eu fui atrás em me especializar, em estudar. E hoje, graças a Deus, isso se tornou a minha profissão. Mas eu recebi um direcionamento do Senhor de estar hoje na frente da câmera. Porque muitas vezes a gente se acomoda nos lugares que a gente viveu a maioria da nossa vida. A gente se acomoda nesse lugar e acha que é o lugar que a gente vai viver para sempre, e é isso que Jesus quer pro resto da nossa vida. E esse ano, no início desse ano, Jesus mudou tudo, colocou literalmente a minha casa assim de cabeça para baixo, falou assim: tá, beleza, você é ótimo em ficar atrás, vamos para frente agora. E não no sentido, gente, de holofotes, não no sentido de ser famosa nesse sentido, mas no sentido de realmente derramar aquilo que Jesus colocou em mim através disso, através da internet, através do podcast, através desse meio, né, que a gente está aqui hoje em dia. Então eu recebi um direcionamento muito pontual do Senhor em relação a isso, e começou um processo muito interno, assim, em muitas crises. E Jesus, como assim? O que eu faço? O que eu falo? E eu também sou muito perfeccionista, então eu fui muito tratada. Jesus tratou e ainda está tratando muito o meu perfeccionismo, de querer a melhor iluminação sempre, de querer o melhor áudio sempre, de querer o melhor cenário sempre. Mas o Espírito Santo tem trazido uma leveza e uma paz, assim, sabe? Enquanto as coisas vão acontecendo. Porque, assim, a gente não tem o melhor cenário do mundo, a gente não tem as melhores coisas do mundo, mas de verdade é literalmente os milagres, né? Foi isso que você falou, os milagres que a gente tem vivido. Gente, essa luz aqui é milagre do Senhor. Tipo assim, cada pedaço daqui é algo que Jesus supriu, é algo que Ele fez para que hoje acontecesse isso. E é algo que eu nunca, se me perguntasse há um ano atrás, de verdade, em dezembro, se eu me imaginaria estar nesse lugar, com certeza não. Mas Jesus nos leva para esse lugar, e eu acho muito, muito precioso, né? O fato de você ouvir a voz do Senhor, se colocar disponível, falar assim: Jesus, não sei como fazer, e é nesse lugar que é o lugar que a gente precisa estar, assim, no resto da nossa vida. Tipo, Deus, não sei como fazer, não tenho capacidade, não sei como, mas tô indo. Se o Senhor falou, eu vou te obedecer, eu vou caminhar para esse lugar, e eu tenho esse direcionamento do Senhor de estar nesse lugar. Então eu sei que o Senhor vai me capacitar, eu sei que o Senhor vai me dar tudo que eu preciso. Não é o perfeito, não é de última geração, mas é o que eu preciso para começar hoje aquilo que o Senhor me pediu, sabe?
Sobre essa questão do começo, de como a gente deu os primeiros passos, o Canto de Cá, ele nasceu no meu coração inicialmente nós estávamos no intensivão do louvor lá da igreja, e quando a gente saiu de lá, eu senti a necessidade de anotar as coisas que eu já estava vindo aprendendo a fazer um tempo da minha vida, e eu senti que aquilo seria algo para eu compartilhar de uma certa forma com alguém, ou fosse um lembrete para mim de coisas que Jesus estava me aperfeiçoando, e para eu não me esquecer, mas eu sabia que de uma certa forma eu tinha convicção dentro de mim que eu iria compartilhar. E aí eu lembro que eu cheguei a pensar que isso era para compartilhar com o ministério evangelístico lá da igreja, e aí Jesus falou, não é a hora. E eu fui guardando isso no meu coração, e eu lembro que tinham 12 tópicos escritos de coisas importantes para se falar. Então o Canto de Cá nasceu de um desejo imenso de compartilhar coisas muito preciosas que eu aprendi e que eu tinha certeza de que isso poderia ajudar alguém a permanecer ao lado de Jesus. E esse é o desejo da Esther, de obedecer ao Senhor, falando, comunicando o evangelho, para que as pessoas se encorajem a permanecer, sabe? Tá totalmente assim, vulnerável para falar até mesmo os erros nas coisas que a gente fracassou, ou momentos em que a fé falhou, sabe? E eu lembro que o Canto de Cá era a música da Carol, inicialmente porque eu achava que era sobre música, só sobre ministério de adoração. E aí, na mesa, vivendo as coisas que estavam escritas naqueles 12 tópicos, eu comecei a entender que o Canto de Cá não era sobre uma música, uma adoração que se limita ao canto. É também o louvor através das canções. O que eu tava falando? E de repente a gente se tocou e Deus abriu os nossos olhos assim numa mesa, numa conversa muito vulnerável. Eu comentei com a Esther o meu desejo de compartilhar sobre o evangelho, sobre as experiências e as coisas que Jesus me pedia, que eu sentia que poderia ser um agente de transformação para alguém, um facilitador, né? Uma ajuda, um suporte. E eu lembro que eu falei, mas eu não tenho coragem, sabe? Eu falei, imagina se a gente fizesse um podcast. E aí eu falei pra ela, eu tenho muita dificuldade, porque o podcast iria além de eu falar 12 tópicos, mas falar coisas muito maravilhosas também, e que fossem agregar isso e trazer essa identidade de não se limitar a um lugar, a uma posição, um formato. Por isso que a gente tá fazendo tudo muito informal. É literalmente como nós somos, sabe? Sem filtro, a gente tá com timidez ainda, tremendo, sim. Mas a gente tá aqui se colocando à disposição para viver a vontade de Deus aqui na Terra, sabe? Então, assim, o Canto de Cá é um lugar que não é nosso, mas é um lugar dos filhos de Deus, sabe? Daqueles que sabem encontrar o colo do Senhor, a presença do Senhor, e acha essa presença e carrega essa presença e torna outros lugares um momento muito especial, sabe? Muda o ambiente para que outras pessoas tenham um encontro com Deus e comecem a entender o Canto de Cá, sabe? Eu costumo dizer assim que o maior presente para mim foi entender que a Carol, além da música, é a Carol que foi reconciliada com o Senhor. E porque eu sou reconciliada com o Senhor, seja cantando, seja falando, seja cozinhando, seja cuidando da minha filha, limpando a minha casa, preparando um ambiente para o meu marido, fazendo uma surpresa para minha amiga, a Carol glorifica a Deus e a Carol vive esse ambiente na presença de Deus. Então, que o Canto de Cá, essa é a minha oração, eu sei que é a sua oração também, que vocês que estão aí na sua casa possam perceber que o Canto de Cá, na verdade, é sobre a presença de Deus, que não se limita a nenhum lugar, que não se impressiona com os nossos pecados, mas é disponível para transformar a nossa situação em glória, sabe? É assim que eu vejo, trazendo muita liberdade. Eu sinto o Espírito Santo trazendo muita liberdade, então assim, muita alegria. Eu costumo dizer assim, desde que eu encontrei o Espírito Santo, eu sou feliz, sabe?
Eu não sou mais a menina que, apesar da timidez, se coloca num lugar de omissão, sabe? Eu amo Jesus, eu amo a vida de Jesus e eu quero compartilhar isso de todas as formas possíveis. E como, acho que a gente até comentou sobre isso, né? A gente gasta muito tempo na internet. E a gente, como cristãos, a gente sabe filtrar, sabe, as coisas. Então eu sei que se você tá aqui, é porque você sabe que a gente vai falar sobre Jesus, porque você tem uma amizade com a gente. Se você ainda não tem, vai ter. E vai amar Jesus mais do que a gente ainda. Amém. E que você também preste atenção naquilo que você tem produzido, sabe? Porque a gente perde muito tempo com a distração, né? Da internet. Então, quanto mais pessoas falando do amor de Deus, levando boas novas existirem, melhor vai ser. Pessoas compartilhando do amor de Deus não são boas, porque talento, eu costumo dizer, não me impressiona, sabe? Eu costumo tentar não me apegar a um talento ou a alguma facilidade, e é exatamente por causa dessa palavra que Jesus pediu para Esther, que Jesus também pediu para mim, de conseguir abrir mão de fazer só aquilo que era fácil para mim, que era algo que as pessoas esperavam de mim por conta das habilidades que o próprio Deus deu, mas obedecer em algo extremamente vulnerável. Gente, falar em público para mim é a morte. Mas eu obedeço, ele tá mandando, eu vou. Com vergonha, eu vou, tremendo, eu vou. Eu vou. A outra, vai. Já estou indo. Eu vou, Jesus. E esse é o nosso convite pra você, que você também não se limite, sabe? E se existe alguma improbabilidade, Jesus escolhe os improváveis pra isso. E é um ponto muito, muito real, né? O lance da nossa improbabilidade. Eu acho que essa questão hoje que você comentou sobre as distrações que a gente vive hoje em dia nas redes sociais e o acesso que a gente tem, é uma das coisas que Jesus falou muito comigo também, assim, sabe? Porque eu trabalho com a internet, eu trabalho como social media, eu trabalho como fotógrafa, então eu tô ali presente, então, tanto, enfim, em aplicativos e o acesso que a gente tem, a gente se depara com muitas coisas. Então, hoje em dia, não tem como a gente simplesmente ignorar essa parte existente que é as redes sociais, que é a internet, que é as coisas que surgem, que, enfim, cada dia mais a gente se escandaliza com coisas que a gente escuta e coisas que a gente vê. E um dos direcionamentos que Jesus nos deu é tipo assim, cara, fala, né? Fala daquilo que eu tô fazendo, fala daquilo que eu sou pra você, fala daquilo que eu tenho te ensinado e das partes que um dia foi uma fraqueza pra você, mas que hoje em dia o meu poder se aperfeiçoou e hoje você tem um testemunho pra contar. E existe um lugar na internet que a gente pode ocupar, né? Um lugar na internet e nas redes sociais que a gente pode usar de maneira intencional e de maneira que vale a pena de fato, né? Obviamente, eu não tiro o fato da gente estar ali presente, seja trabalhando, seja, enfim, postando as fotos do nosso dia a dia, da nossa família, curtindo, para um lugar de fato onde você se mostra e é saudável, sabe? Mas existe sim uma influência muito grande que hoje em dia muitas pessoas estão sendo influenciadas pelas coisas que elas estão vendo e ouvindo. Então, por que não fazer parte dessa influência, mas para algo do reino, para algo que vale a pena, sabe? E foi uma coisa que Jesus falou muito comigo, porque a gente escutou muito que... Vou dar um exemplo aqui. Quando eu me converti, eu queria muito fazer missão na África. Muito, assim, ó. Muito fazer missão na África. E ir pra lá, e dar comida. E... Um adendo, eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos, eu não saía sozinha na esquina da minha casa. Então, tipo assim, eu queria muito, eu tinha esse sonho, eu orava, eu conversava com Jesus. E durante um tempo a gente ouviu muito assim, beleza, glória a Deus que você quer fazer missão em outro país, mas faça missão dentro da sua casa, com seu vizinho, e é muito real, e é muito válido. Só que eu acho que a gente se acomodou um pouco de não caminhar para esse lugar, sabe? De não ser ousado em fazer novas coisas. Então, até nas redes sociais, cara, talvez eu nunca pise na África, talvez eu nunca pise em países assim, mas um vídeo...
mas um vídeo, um áudio, um corte, uma música pode chegar em alguém que está precisando, seja no meu vizinho, ou seja, de fato, alguém na África que abriu o Instagram, que abriu o TikTok, que viu um corte, que viu algo e Jesus falou com ele através disso. Então, não é muito diferente de missão, assim, aquilo que a gente tem feito, mas é de usar a rede social e a internet de forma realmente intencional e de forma que vale a pena, sabe? Então, é da gente encontrar essa importância e da gente escutar Jesus. Eu acho que não só nisso que a gente tem feito, mas em todas as áreas da nossa vida, que é escutar e permanecer e não se deixar levar, sabe? Porque tanto nas redes sociais a gente pode se deixar levar e falar qualquer coisa e, enfim, perder o propósito e perder a intencionalidade disso. E tanto você no seu trabalho, tanto você na sua escola, tanto você na sua faculdade, você pode perder o propósito e o olhar fixo em Jesus. Então, é de permanecer em Jesus, sabe? Olhando para Jesus, aprendendo com Jesus, ouvindo Jesus. E a gente tá aqui porque a gente ouviu Jesus com muito temor, clamando por misericórdia, mas a gente tá aqui por isso e, cara, glória a Deus por isso, glória a Deus que Ele nos deu aquilo que a gente precisa, sabe? Ele nos capacitou, não com tudo, mas com aquilo que a gente precisa para começar, sabe? Para iniciar, para começar essa missão que tá hoje em dia aqui nesse mundo que tá cheio de coisas, cheio de, enfim, influências e cheio de músicas que não glorificam a Deus, trazendo algo a mais, sabe? Trazendo mais um pedacinho do Evangelho, trazendo mais do coração de Jesus para esse lugar. Eu acredito que quando a gente encontra esse lugar em Deus e de humanidade mesmo, assim, a gente começa a perceber que as grandes plataformas, esse avanço da tecnologia, são coisas maravilhosas, que se usadas de maneira certa, equilibrada, elas vão servir para que o evangelho chegue mais rápido para as pessoas. Só que, para a gente permanecer com o coração nesse lugar, a gente não pode se esquecer que existe muita gente que não tem acesso a essa tecnologia. Tem muita gente que está em igreja pequena recebendo o poder de Deus. Tem muita gente que não sabe ler a Bíblia, mas porque escutou, experimentou, creu, viveu o milagre, tá pregando o amor de Deus em lugares aonde, tipo, eu vou falar por experiência, igrejas de roça, a gente ouve muito falar sobre a igreja perseguida, que também é algo que as pessoas não costumam falar muito. Mas, assim, o evangelho, ele não tá só nesses grandes lugares, mas a gente, por ter acesso a uma tecnologia, se coloca nesse lugar de Jesus. Mesmo com as limitações, a gente vai dizer sim, porque isso vai glorificar o seu nome. Então, com o coração, se lembrando que uma alma vale muito para Deus e que se a gente tivesse uma mesa muito farta, se Jesus estivesse aqui, seria um bom banquete, mas se a gente tiver uma água e a gente tiver Jesus, nós temos um banquete incrível, porque o que faz o nosso tempo ser bom e precioso é Jesus, não são as coisas que a gente tem, não são as riquezas, não é nada além de Jesus. E é por causa desse lugar, desse entendimento de que a gente não precisa das coisas, mas elas contribuem para que o evangelho avance, que a gente tomou a decisão de estar aqui entregando a nossa limitação, entregando a facilidade que a gente não tem, indo com medo, fazendo por amor, em obediência ao Senhor, permitindo que Ele nos aperfeiçoe nas nossas dificuldades. Porque esse é o nosso Deus. Ele pega, como diz aquela música, você pega algo feio, transforma em algo lindo. Você pega algo quebrado, conserta para a sua glória. Você pega algo escuro, então brilha sua beleza. Você pega algo perdido, então reverte todo o quadro, pois não há nada que o seu amor não possa. É sobre o amor de Deus, e eu acho que ele resume todas as coisas, sabe?
seja no muito, seja no pouco, seja na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, nós não teremos ausência da presença de Deus. E o fato de sentir Ele aqui, agora, e saber que você tem a oportunidade de se crer e abrir espaço no seu coração nesse momento, sentir Jesus é o que faz a gente ter coragem de dizer não para as nossas imperfeições e limitações e dizer sim para o chamado de Deus e deixar que Ele aperfeiçoe. Então, é um privilégio estar aqui e viver essa experiência com vocês e aprender com vocês, com o Senhor e com a unidade do corpo, né? Gente, na minha parte, vocês não vão me ouvir cantar. Vou deixar muito claro. Eu não tenho isso para oferecer para vocês, que eu posso no máximo tirar uma foto sem encontrar vocês. Não é nem sair na foto, é tirar a foto. Meu Deus! Então, é isso. E, cara, essa situação e a realidade das nossas imperfeições. Eu não sou boa na foto, eu tô tentando tirar uma foto dela. E a realidade das nossas imperfeições e daquilo que Jesus tem feito nos estica, né? E eu acho esse lugar tão precioso, porque é um lugar tão difícil, os processos com Jesus são muito difíceis, né? E ele nos levam, de fato, a um temor e uma obediência muito grande a Jesus. E nesse processo, né, de ouvir Jesus e de ser lapidada e moldada por Ele até chegar a esse exato momento, no que para você pode ser, glória a Deus, muito fácil de estar aqui, de compartilhar, e você pode ter uma facilidade, mas para nós, em lugares específicos no nosso coração, a gente precisou ser moldada, a gente precisou ser tratada para estar aqui. E, cara, glória a Deus por isso. E existe um processo, e sempre vai existir processos que Jesus vai trabalhar na gente para a gente estar no lugar que Ele quer. Então, durante todo esse processo que Jesus me direcionou a esse lugar, que direcionou a Carol nesse lugar, ela sabe das minhas limitações, eu sei das limitações dela. E, cara, a gente tá aqui e esse podcast tá no ar e vocês ouvindo, é o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. É algo que a gente não pode fazer. E eu amo falar sobre isso, sobre as nossas fraquezas, sobre como a gente, de fato, precisa nos gloriar diante das nossas fraquezas. Porque isso aqui nunca vai ser glória para nós. A gente nunca vai falar assim, cara, eu tinha todo o equipamento, toda a capacidade, toda a desenvoltura, eu tinha todo o assunto, tudo que eu precisava para fazer isso. Não, a gente foi catando as coisas de cada canto para hoje estar aqui. E, de fato, talvez até o último episódio do Canto de Cá a gente vai falar sobre isso, porque esse é o nosso testemunho. Isso é aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus está fazendo. Então, hoje, estar aqui é puramente Jesus. E é puramente o processo que Ele iniciou dentro de nós. E muitas vezes, esse processo é colocar o pé para Ele colocar o chão. É ter fé de falar assim, Deus, beleza, eu ouvi e entendi do Senhor que eu preciso fazer isso e eu vou. Sei se vai ter chão? Não sei. Sei como vai acontecer? Não sei. Sei se vai ter provisão? Não sei. Mas assim, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fechar a conta. Eu sei que o Senhor vai sustentar o rolê. E Ele tem sustentado. Então, um pedacinho que a Carol falou sobre os milagres, e a gente conversou sobre isso, é muito real. E durante os próximos episódios a gente vai contar e conversar muito sobre os milagres que Jesus tem feito e aquilo que Ele tem derramado em nós, para que hoje a gente estivesse aqui e pudesse derramar aquilo que Ele colocou no nosso coração. E não é diferente de você. Existe uma porção que Deus colocou na sua vida e que no lugar que Ele quer que você esteja, você vai derramar aquilo. Então, nesse lugar que a gente está hoje, Jesus nos moldou, nos amassou, nos quebrou, e hoje a gente está aqui derramando aquilo que Ele colocou na nossa vida, a unção, o vinho. E, cara, glória a Deus por isso. Então, muitas vezes a gente vai falar sobre tudo isso e glória a Deus por isso, sobre os processos que Ele desenvolveu em nós e aquilo que mata a nossa carne, aquilo que esmurra a nossa carne, aquilo que nos estica e nos desenvolve para estar nesse lugar. Mas é nesse lugar, eu digo e repito, é nesse lugar que a gente precisa estar, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado. É nesse lugar, porque a gente está num lugar de obediência, a gente está num lugar onde a gente reconhece que se não fosse Jesus, não seria ninguém, porque a nossa capacidade a gente não tem. Mas se não fosse a nossa obediência, e não é em quesito de vanglória, jamais, é em quesito de, cara,
eu conheço o amor de Jesus e eu sei que jamais ele falaria algo para o nosso mal. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é o próprio amor, então tudo é baseado nisso. Então não tem como não obedecer àquele que me amou primeiro e confiar e saber que ele vai colocar o chão e saber que ele vai cuidar de mim em cada passo, em cada estação, em cada processo e que no final de tudo vai ser para a glória dele. A gente está falando um pouco sobre essa questão da obediência e algo que eu sempre guardo muito no meu coração é que obedecer não é entender. Obedecer é você confiar naquilo que Deus deu os primeiros passos, mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que como esses grandes homens de Deus, eles inclusive que estão lá na galeria dos homens da fé, né? Eles são homens que tiveram fraqueza, que olharam para suas imperfeições, que até erraram, que falharam. E o legal é que a Bíblia mostra essas pessoas errando, falhando, e a bondade e a misericórdia de Deus sempre ali. Então, acho que tomar posse dessa palavra e obedecer, porque creu e porque teve fé em algo que o Senhor estabeleceu no coração dele e nos confiou, é o segredo, sabe? Às vezes a gente não entende, a gente só precisa começar a observar e valorizar aquilo que Deus já nos deu. Uma palavra que eu sempre ouvi, que me trouxe para esse lugar e que um dia antes da gente lançar a primeira publicação, eu ouvi de novo, é que eu precisava valorizar as sementes que Deus já havia me dado, porque a minha vida com Jesus já tinha sido um gerar de coisas e haviam frutos, mas haviam novas sementes. Então, Deus já havia me entregado algo precioso, assim como Deus já entregou para Esther, e é assim como a gente convida você a abrir os seus olhos a respeito daquilo que Deus te entregou, porque Deus já entregou. O amor de Deus, essa consciência do amor de Deus, daquilo que Ele é, da obra que Ele faz, da esperança, sabe? No Senhor Jesus, a nossa viva esperança, essas coisas, a reconciliação, já é tudo que a gente pode levar, oferecer. As outras coisas são extras, sabe? Estar aqui falando não é motivo de glória. Na verdade, é se colocar num lugar de Jesus. Eu preciso que as pessoas percebam o seu amor. Então, se o Senhor confiou isso a mim, a reconciliação e o ide, pregar o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura, eu vou, sabe? Porque o Senhor não olhou para mim como alguém que não pudesse ser transformado, mas o Senhor sabe que o seu poder me transforma, então é por causa da sua palavra, por causa da sua vontade, da sua verdade, do desejo do seu coração que me reconectou, eu vou, sabe? Eu costumo dizer que a gente estava falando isso até no último GC. Nós achamos que nós fomos salvos por muitos motivos, mas na verdade nós fomos criados para se relacionar com Deus. Então, na verdade, nós somos salvos do pecado que nos afasta de Deus. E a gente sabe que existem muitas coisas no mundo nos afastando de Deus, nos levando para o pecado. Então, a obediência que faz a gente filtrar, a gente selecionar, priorizar, nos alimentarmos daquilo que provém do Senhor, é o que vai nos levar de volta para o jardim, para a eternidade com Deus, para as conversas na viração do dia. E é esse lugar que a gente tem buscado viver. Nós não somos perfeitos, a gente falha, a gente como ser humano muitas vezes se percebe questionando, muitas vezes a gente quer que Jesus dê uma resposta exata do porquê das coisas, e Ele sempre vem e mostra: eu não preciso te falar o porquê, a minha graça te basta, a minha verdade e o meu amor te basta. Então, quando a gente encontra de novo esse lugar de vulnerabilidade, de dependência, e a gente percebe, meu Deus, que lugar maravilhoso, é o colo do meu pai. A gente pensa, por que eu quis saber, ou por que eu fui inventar de querer mostrar um jeitinho que seria bom de fazer. E aí, de repente, chega o tempo de a gente desfrutar da presença de novo, da glória de novo, e de repente, todos os dias a gente se pega
aceitando Jesus novamente, se reconciliando novamente, e aí a gente percebe o céu fazendo festa, porque tem um povo aqui na terra, existe 7.000 que não se dobraram, e até a eternidade a gente vai seguir proclamando o amor de Deus, não porque a gente sabe do dia de amanhã, mas porque a gente confia e sente a presença de Deus agora, e essa presença agora é o que faz a gente caminhar sabendo que no amanhã Ele já está. Então, se Ele está lá comigo, eu vou. E é isso. Amém. A gente vai tentar conversar um pouquinho mais sobre obediência no próximo episódio. E eu tô extremamente feliz. A Carol aqui tá extremamente feliz. E estamos muito felizes e empolgadas pelo start disso, pelo start desse episódio. E vocês vão ouvir de fundo criança chorando, carro passando, moto passando, e assim, gente, e tá tudo bem, e isso é suficiente pra gente, de estar aqui já é suficiente, é milagre de Jesus. Mas é isso, gente, finalizamos o nosso episódio, finalizamos nosso primeiro episódio do Canto de Cá. Uhul! Glória a Deus por isso, Jesus é bom, Ele é fiel. E foi muito bom te ter no Canto de Cá, foi muito bom. Espero que você tenha gostado do episódio, espero que você tenha curtido nos ouvir essa conversa. Se você tem alguma coisa para acrescentar, algum testemunho para contar, segue a gente no Instagram, cantodecá.pod, e comenta lá, manda um direct, conversa com a gente vai amar ouvir você, amar ouvir seu testemunho e aquilo que Jesus tem feito na sua vida. E assim, a gente está compartilhando, é uma mesa, então se sintam à vontade, se sintam sempre à vontade para serem você mesmos e para contarem também aquilo que Jesus tem feito na vida de vocês. E você que está acompanhando aqui com a gente, ajuda a propagar o Evangelho do Senhor. A tua mesa cura, glória a Deus, Senhor. Então, gente, um convite para vocês assim, muito especial. Eu sou bobona assim, mas eu tô falando sério agora. Se você conhece alguém que precisa, sabe, ser encorajado a obedecer ao Senhor, a viver uma vida de adoração, se você conhece alguém que não se sente muito capaz de estar vivendo, mas acredita em algo que Jesus já soprou no seu ouvido a respeito dela, e eu sei que tem muita gente aqui cuidando de outras pessoas, envia esse vídeo para ela, porque eu acredito que o fato de nós estarmos aqui falando da nossa vulnerabilidade não é à toa. E assim como nós sentimos a presença de Deus aqui, e você sentiu a presença de Deus aí porque é sobre Ele, e Ele está em você também, que esse encorajamento e esse bate-papo possa, de uma certa forma, ser uma semente no coração de outra pessoa também. Então, ajuda a gente compartilhando o vídeo, curte, deixa o seu comentário e também nos fale no que melhorar, porque a gente ainda não sabe, a gente está colocando, assim, tudo que nós temos aqui e a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, muita coisa para aprender. Então, você da área que possa nos dar um feedback, nos dê um feedback. Você, igreja amada do Senhor, pode falar pra gente no que melhorar. Ah, tá falando muito rápido, tá falando muito devagar. Pode falar, não tem problema. A gente tá aqui pra aprender, pra que seja uma experiência muito legal pra gente e pra vocês. Então, podem compartilhar abertamente como foi a experiência de vocês aqui agora e nos próximos. A gente está muito feliz e a gente espera vocês nos próximos vídeos, porque vão ter muitos outros vídeos. A gente já tem orado sobre as pessoas que a gente vai chamar para participar. Então, são pessoas com testemunhos incríveis, pessoas que em áreas diferentes estão vivendo, perseguindo esse lugar de adoração a Deus. Um lugar de vulnerabilidade, e eu sei que você que está aqui também tem buscado estar próximo do Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Eu acho que esse é o segredo, conhecer e prosseguir, nunca parar, mas permanecer. O Canto de Cá, esse é o desejo do nosso coração, permanecer com o Senhor nessa unidade e que você também alcance esse lugar em Deus. É isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui e foi muito bom te ter no Canto de Cá.